A graça e a paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse momento tão feliz na minha vida, tão honroso, mas a honra e a glória é sempre do Senhor. A gente somos instrumentos das mãos de Deus para proferir a palavra dele. Quero agradecer a presidente da Câmara por me confiar a tribuna para trazer uma mensagem nessa noite. Agradecer a todos os vereadores, o dispositivo de vereadores que estão aqui nesse momento, e agradecer ao prefeito Rogério e à primeira-dama Lila pela presença. E para mim é motivo de muita alegria. Como eu estou sendo bem acolhido nessa cidade. E eu que sou carioca, cheguei aqui há 1 ano e 9 meses, e Deus tem me abençoado muito com as autoridades, de modo geral, com o prefeito, a primeira-dama, a presidente da Câmara, os vereadores. Então, eu sou muito grato a Deus. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 25 ao 37, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se dali, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando, passou-lhe os ferimentos, e aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, pronto para proclamar a tua palavra. Que todos que estão aqui presentes e estão assistindo possa ser alcançado pelo teu Espírito Santo. Que não somente possamos ouvir, mas sair daqui praticando a palavra que será proclamada nessa noite. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar com uma historinha. Qual o nome do senhor mesmo? O senhor aí. O nome do senhor? O seu, Elton. O nome do senhor. Joaquim. Seu Joaquim gosta das minhas historinhas. Eu vou começar contando a metade de uma história. Depois você guarda, que na conclusão vou voltar ao final dela, ao desfecho dela. E o tema da historinha é Salvos por um copo de leite. Um dia, um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar seus estudos estava com muita fome e só lhe restava uma pequena moeda no bolso. Decidiu então que, ao invés de tentar vender, iria pedir comida na próxima casa. Porém, seus nervos o traíram quando uma encantadora jovem lhe abriu a porta e, em vez de comida, pediu um copo de água. A menina percebeu que ele estava com fome e lhe deu um grande copo de leite. E ele bebeu bem devagar, e depois lhe perguntou: Quanto lhe devo? Não me deve nada, respondeu ela. E continuou: Minha mãe sempre nos ensinou a ajudar pessoas, pois te agradeço de todo o coração a você e a sua mãe. O rapaz saiu daquela casa não só refeito fisicamente, mas também com a sua fé renovada em Deus e nos homens. Ele já havia resolvido abandonar os estudos
devido à dificuldade financeira que estava passando. Mas aquele gesto de bondade o fortaleceu. Vamos parar por aqui. Na conclusão eu volto. O grande mérito desta parábola consiste em fazer evidenciar aos nossos olhos que o indivíduo que se intitula religioso e se julga virtuoso aos olhos de Deus nem sempre é o verdadeiro expoente de virtudes que julga possuir. Jesus aqui é experimentado pelo intérprete da lei. Quem é o intérprete da lei? Alguém que conhece a lei, conhece a palavra. Ele é experimentado. Vem questionar Jesus, procurando ouvir Jesus um furo, que algum desvio de relação à lei que tinha que ser cumprida naquela época. Jesus aqui nos dá uma lição de cidadania, de amor ao próximo, do amor genuíno que devemos ter para com o nosso próximo. O samaritano, considerado herege, apóstata pelos judeus, foi o paradigma tomado pelo mestre para nos ensejar tão profundo ensinamento. Como você tem ajudado o teu próximo? O que você tem feito pelo teu próximo? A pergunta que não nos temos nessa noite é: quem é meu próximo? É o tema da nossa reflexão. Quem era o próximo do fariseu? Parte da teologia judaica era formada pela tradição. Os fariseus tinham uma seita que tinha como fé chefes Ilau, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre que ensinava que a fé só se devia às Escrituras. Para eles, a religião era, antes de tudo, um meio de prosperar do que o objetivo de fé sincera. Eles usavam a religião para prosperar, para ganhar coisas para si. Fariseu, intérprete da lei, estudioso, formado, quem é o próximo dele? Ou seja, ninguém. Ele estava mais interessado em cumprir a lei com o legalismo e as regras. Ele estava mais interessado em testar Jesus com a sua falta de fé. Às vezes, nós somos religiosos. Todos nós, eu me incluo nisso. Porque às vezes nós não andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que não vemos, e sim por aquilo que queremos ver. É importante, queridos vereadores, presidente da Câmara, prefeito, primeira-dama, a todos que estão aqui presentes, precisamos andar por fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, lá em Hebreus 11:1. O cristão precisa andar por fé. Em segundo lugar, quem era o próximo do sacerdote? Vamos trazer para o dia de hoje, sacerdote, um pastor, reverendo, pastor, hoje tem bispo, é aquele que se intitula o maioral no meio do povo. Era o sacerdote. O sacerdote tinha uma função tão importante que quando ele entrava no templo, no Santo dos Santos, ele tinha que levar uma cordinha na cintura, amarrar uma cordinha e entrar com uma cordinha, porque se ele não tivesse vida com Deus, ele era exterminado lá dentro. E aí, para puxar, tinha que puxar a cordinha. Para você ver como que as coisas eram naquela época. Então, a palavra de um sacerdote era uma palavra muito importante. E o que aconteceu com o sacerdote? Passou, deve ter balbuciado alguma palavra por aquele semi-morto e foi embora. E aí eu me recordo de uma história, lá no Rio de Janeiro, eu ainda não era pastor, e eu encontrei com o Jorge. O Jorge era um rapaz, um senhor, que vendia pano de chão. E aí, certo dia, ele estava na padaria em frente à minha casa, e só para os irmãos terem uma ideia, o Jorge ele pegava um carrinho de feira com pano de chão. Só para vocês terem ideia, ele andava a distância era como se fosse de Nova Bandeirantes até Nova Monte Verde, a pé, ida e volta, para vender pano de chão. E um belo dia eu falei: Jorge, você aqui? Pastor, eu vim receber um dinheiro da dona Vera. E eu falei: Jorge, o que você quer de lanchar aí? Que a padaria deu dona Vera era uma senhora padaria. Não, pastor, não quero lanchar nada não. E aí eu falei assim: vamos lá atrás, vamos pegar pão. Você quer pão? Ah, pão eu quero. E aí eu achei que ele ia pedir uns 4, 5 pães. Falei: Jorge, quantos pães tu quer? Quero 20. Eu falei: caramba, onde que eu fui arrumar minha... Ele pediu 20 pães. Depois eu descobri que o Jorge pediu pão
para a família que morava no mesmo terreno. O Jorge olhou para o próximo dele. Esse é o próximo que nós devemos agir. Quem era o próximo do levita? O levita era aquele responsável pelo templo, era o responsável pela cuidar do templo. O levita também fez a mesma coisa que o sacerdote. Passou de lado e não ajudou aquele senhor. Ele poderia ter muito bem ajudado, porque ele tinha instruções, ele tinha conhecimento da palavra, e ele não ajudou. Às vezes as pessoas na igreja se consideram levita. Você levanta, quem é levita aqui? Muita gente levanta, porque a pessoa só quer cantar na igreja. A pessoa só quer louvar na igreja. Na igreja tem muitas funções, na casa de Deus tem muitas funções. E o levita não só cantava, ele cuidava do templo do Senhor. Quem era o próximo do samaritano? Já estamos partindo para o final, irmãos. Quem era o próximo do samaritano? O samaritano, considerado desprezível pelos judeus, chegou até ele e socorreu da melhor forma possível, levando-o em seguida para um lugar de repouso, onde assistiu melhor, recomendando ao hospedeiro e prontificando-se a ressarcir todos os gastos quando da sua volta. A caridade foi ali dispensada a um desconhecido. E quem praticou não objetivou recompensa, o que não é muito comum em nosso meio. Às vezes a gente faz as coisas esperando receber em troca. Às vezes a gente faz uma coisa esperando reconhecimento. Não queira reconhecimento. Seu reconhecimento está no céu. Tudo que você faz aqui, Deus está te abençoando pelas coisas que você faz. O que você faz aqui, é claro, a gente fica feliz. A gente fica muito feliz quando a gente vê a vereadora Sandra postar lá que conseguiu um portal para Nova Bandeirantes. A gente vê a Dani Kelly apresentar uma ambulância, né? Uma van. Isso é bom, o prefeito aí anunciando lá os tratores. Isso é bom, irmãos, porque isso prova gestão, isso prova que a prefeitura, os vereadores estão trabalhando. Mas o que eu quero dizer é na vida pessoal, na nossa vida pessoal, na nossa vida diária. Tudo que você faz por alguém, faça sem aparecer. Porque Deus está vendo o seu coração, está vendo o nosso coração. E o levita fez sem aparecer. O levita fez sem demonstrar nenhuma vontade de querer aparecer. E fechando a mensagem nessa noite, deixa eu ver se eu não pulei aqui. Fechando a mensagem nessa noite, que diz assim: no Evangelho de Lucas, podemos observar que o próximo é toda pessoa necessitada que se apresente o próximo do samaritano ou doente do caminho. Certa vez Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque os teus ensinos tu revelastes aos pequeninos e humildes e os escondestes aos sábios e orgulhosos. Pergunta: o que queria Jesus dizer com isso? Que muitos, como o fariseu, o sacerdote e o levita, que eram intelectuais da época, ficariam sem entender a profundidade da filosofia cristã, ao passo que homens simples, como o samaritano, que não tinham cultura, mas possuíam um bem inestimável, que era o coração bem formado para o amor semelhante. O samaritano não perguntou, não investigou e não suspeitou, apenas ajudou. Voltando à história lá do início, que eu contei, onde nós paramos, quem lembra? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Onde nós paramos na história que eu contei lá no início? O rapaz saiu o quê? Motivado. Saiu motivado. Não desistiu de estudar, correto? Anos depois, aquela jovem do copo de leite se tornou uma mulher e ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos. Finalmente, a enviaram à cidade grande para se tratar. O médico de plantão naquele dia era o Dr. Ronald Kelly, um dos maiores especialistas do país naquela área. Quando escutou o nome do povoado de onde
ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos e de pronto foi ver a paciente. Reconheceu-a imediatamente e determinou-se a fazer o melhor para salvar sua vida, passando a dedicar-lhe atenção especial. Contudo, nada lhe disse sobre o primeiro encontro que tiveram no passado. Depois de uma terrível batalha, eles finalmente venceram aquela enfermidade. Ao receber alta, ela teve medo de ver uma conta do hospital, porque imaginava que levaria o resto de sua vida para pagar por aquele tratamento tão caro e demorado. Quando finalmente abriu a fatura, seu coração se encheu de alegria com estas palavras: totalmente pago, há muitos anos atrás, com um copo de leite. Assinado Dr. Ronald Kelly. Só então ela lembrou de onde conhecia aquele médico. Na vida, nada acontece por acaso. O que você faz hoje pode fazer a diferença na sua vida amanhã. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, fazer uma oração. Pai amado, te agradecemos por esse momento, onde a honra e a glória e o louvor são dados a Ti. Te agradecemos, Pai, por essa Câmara de Vereadores. Honrar a Ti, Pai, com a primeiro ato legislativo do ano. Convidar o ministro da Tua Palavra, Pai, para proclamar a Palavra de Deus para as autoridades dessa cidade. Abençoa, Pai, essa Câmara de Vereadores. Abençoa o prefeito dessa cidade, a primeira-dama. Toma esses homens e mulheres das Tuas mãos. Derrama sobre eles a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia. E que essa cidade, Pai, seja governada por pessoas, Pai, com o intuito de abençoar o próximo, de fazer o bem pelo próximo. E que essa casa, Pai, seja uma casa abençoada por Ti. Tanto o prefeito, a primeira-dama, presidente da Câmara, os vereadores, todos, Pai, sejam ricamente abençoados por Ti. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, estejam com esta Câmara, com a Prefeitura, com os munícipes de Nova Bandeirantes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente, pela oportunidade, prefeito, primeira-dama e todos os vereadores.